Então, vocês acabaram de ver a equação de estado de um gás ideal, uma equação já conhecida por vocês, PV igual a nRT, e eu mostrei para vocês da onde ela veio, quais foram os experimentos realizados que demonstraram que aquela sim devia ser, de fato, a equação que rege o comportamento de gases ideais. Agora, a gente vai passar para a seguinte coisa. Nós sabemos também que todas as coisas são feitas de átomos, né? Que os átomos se compõem, né? Se juntam formando moléculas, e as moléculas se juntam formando estruturas cada vez mais complexas. Então, nós vamos partir para uma teoria que a gente chama de teoria atômica da matéria. Basicamente, isso aqui vai ser um resumo bem rápido de como surgiu, né, essa teoria atômica da matéria, para dar uma pincelada de como será a teoria cinética dos gases, que é o que de fato a gente vai utilizar. E por que a teoria cinética dos gases pode ser interessante? Veja, até o momento, o que nós estamos fazendo é vendo a física macroscópica. E o que vocês fizeram no ensino médio também foi ver a física macroscópica. Vocês viram a pressão, o volume e a temperatura. E a gente via como é que isso, modificando, alterava algumas das propriedades dos sistemas que vocês estavam estudando, em particular, né, a gente está estudando aqui os gases. Mas a gente vai agora, sabendo que as coisas são feitas de átomos, será que não dá para, em moléculas, será que não dá para a gente utilizar uma teoria já conhecida, por exemplo, a teoria de Newton, de transferência de momento, para tentar ter algumas ideias interessantes? Então, o que a gente vai fazer é colocar uma lupa nessa física macroscópica e ir para a física que a gente chama de física microscópica, que é a física dos átomos mesmo, e como eles interagem um com o outro. Claro, tudo num nível muito básico, muito simples, para que a gente consiga entender e tirar algumas conclusões. Por quê? Se a gente conseguir deduzir, teoricamente, usando uma teoria bem simples, as propriedades da matéria, a gente pode agora fazer situações que a gente vamos modificar, já que a teoria te coloca isso em alguma situação, vamos imaginar como isso pode acontecer, e depois prever como o nosso sistema vai funcionar. Isso nos dá uma nova capacidade de entender as coisas por uma outra ótica, né? Por um outro meio. Então, vamos fazer uma breve histórico aqui de como surgiu essa teoria atômica da matéria, né? Quem primeiro propôs, uma das primeiras pessoas que propôs ela foi Demócrito, em 4 a.C., o grego. Essa teoria, ela ia de contra com uma teoria, outra que também já estava mais ou menos vigente, que é a teoria dos elementos, né? Terra, fogo, ar e água. Esta teoria que o Demócrito propôs, ele introduziu, né, o conceito do átomo. Átomo, em grego, a é não, e tomo é divisão, é átomo, alguma coisa que não divide, ou seja, uma coisa, a menor coisa possível. Como é que Demócrito chegou a essa conclusão? Bem, ele observou a natureza, né, como os físicos, os químicos, a gente faz experimentos, engenheiros, e observa a natureza. Ele observou e viu que, bem, por exemplo, ele martelava algumas coisas, pegava uma argila, espremia, sempre chegava a uma certa quantidadezinha muito pequena. Então, ele teve essa ideia, né, de introduzir esse conceito de uma coisa que deve existir uma menor partícula possível, que é o átomo que compõe a coisa, aquilo que é aquele elemento. Então, um átomo, segundo Demócrito, são partículas minúsculas, muito pequenas, indivisíveis e indestrutíveis. Você não consegue quebrá-la, você não consegue destruí-la. Nem o Mjolnir, né, com o machado do Thor, conseguirá destruir esta partícula. Mas, segundo Demócrito, as partículas de diferentes elementos também eram razoavelmente diferentes. Por exemplo, o do ferro, por exemplo, era uma coisa toda espetadinha, e ele se ligava, né? Tinha uma certa ligaçãozinha entre elas. Da água, por exemplo, poderia ser um outro formato. De pedras poderia ser um outro formato completamente diferente, formato de bloquinhos, e assim por diante. Do mel, do queijo, do vinho, cada elemento, tudo que a gente via, tinha ter um átomo daquela coisa. E isso, claro, leva a uma infinidade de átomos, porque existem muitas coisas conhecidas, e se cada uma delas tiver um átomo que compõe elas, a gente vai ter uma infinidade de coisas muito grande. Uma quantidade de átomos extremamente grande. Bem, essa ideia persistiu por muito tempo, né? Até que outras pessoas começaram a divagar sobre isso, a pensar sobre isso, mas teve um químico famoso, né, o John Dalton, que ele foi o primeiro que começou a descrever isso de maneira um pouco mais científica, né? Ele colocou ali um pouco mais com embasamento experimental.
Bem, com a teoria, com os experimentos que ele tinha, ele fez as seguintes hipóteses, tá? Que os elementos, ou seja, todas as coisas, elas são compostas de partículas muito pequenas, tá? Muito igual à teoria de Demócrito. E essas coisas muito pequenas é chamado de átomos, tá? E esses átomos também eram indivisíveis. Só que os átomos de um dado elemento, né, de elemento que compõe as coisas, então todas as coisas são compostas de elementos, né? Esses elementos são o que compõem as coisas. Esses elementos, então, são átomos deste elemento, são idênticos em massa, em seu tamanho e em algumas outras propriedades de ligação, principalmente. Então, eles são idênticos. Só que átomos de diferentes elementos vão diferir dos outros átomos entre si, em tamanho, massa e também em algumas outras propriedades. Só que aqui também continua uma outra situação. Os átomos, segundo Dalton, ele não pode ser subdividido, que era assim como o Demócrito, mas ele não pode ser criado, não pode ser destruído. Isso é uma coisa nova que Dalton colocou. Átomos sempre existiu, sempre vai existir, é aquele átomo bonitão, e a gente não consegue nem destruir ele, nem criar um átomo. Ou seja, os átomos eles são imutáveis. Só um adendo, nós sabemos hoje que isso não é verdade. Nós precisamos quebrar átomos. Você pode fazer uma fissão nuclear e quebrar um átomo e criar átomos novos. Tem a própria evolução do universo, da criação de átomos cada vez mais pesados, né, com uma maior estabilidade. Tá? Então, átomos não são imutáveis, não. Eles podem ser modificados. Mas, segundo a teoria de Dalton, eles eram, sim, imutáveis. E, além disso, eles podiam se combinar, né, de diferentes elementos e formar, só que essa combinação era em número inteiro simples, ou seja, você não podia pegar um átomo de um elemento e misturar com meio átomo de outro, porque, afinal de contas, ele era indivisível. Tá? E, além disso, eles poderiam, obviamente, ser combinados, mas poderiam ser combinados, poderiam ser separados, poderiam ser rearranjados em reações químicas. Então, o átomo de Dalton, a gente pode imaginar como uma bolinha, tá? Aqui um ganchinho colocado aqui que faz a ligação com um outro átomo, tá? Esse ganchinho é só uma ilustração para mostrar que ele tem essas propriedades. Alguns elementos faziam ligação com um único átomo, tá? Outros podiam fazer ligação com mais átomos diferentes. E isso o Dalton colocou em termos de uma tabela, tá? Uma tabela que é a tabela de Dalton, e aí você vê que os elementos que eles organizou, o Dalton organizou em termos de elementos simples, e aqui ele colocou elemento 1, 2, 3, 4, assim por diante, até o elemento número 20, tá? E só que ele desenhava, assim, não deu nome, ele desenhou, tá? Tinha um carbono aqui, talvez, mas ele foi desenhando com bolinhas, tá? Preenchendo, fazendo outros figuras para cada uma dessas bolinhas. Veja que são daí que vem o conceito da bola de Dalton, né? Uma bola fechadinha, indivisível. E eles podiam ser combinados, ó, em moléculas, né? Termos binários, né? Moléculas binárias. Você vê que você mistura um desse com outro daquele. Ou também poderiam ser combinados em ternários. Agora veja que esse daqui que está vazado, que é o número 4 aqui, ó, ele pode combinar com dois desse daqui, dois de número 2, que é esse número 2 aqui. E assim por diante, podia fazer outras combinações, tá? Então, essas combinações diferentes que esses átomos poderiam fazer. Então, ternários, quaternários, quintenários e sextenários, e assim por diante, tá? Mas, nessa tabela de Dalton, segundo a teoria de Dalton, que tinha uma coisa muito simples que hoje a gente entende de maneira muito clara, né? Que na época não era muito bem entendido, mas, basicamente, você pega 12 gramas de carbono e mistura com 16 gramas de oxigênio, o que nós teremos no final é 28 gramas de monóxido de carbono. Não tem como você ter alguma coisa diferente, porque os átomos eram indivisíveis. Então, quando você combina uma certa quantidade de um átomo com uma outra quantidade de outro átomo, ele vai formar, e o final vai ser a somatória das duas coisas, desde que a reação completa se ocorra. Né? Bem, então, como é que foi a evolução do conceito do átomo? Né? O átomo ele foi pensado, o átomo em si, como sendo o átomo de Demócrito, em 400 a.C., depois veio o átomo de Dalton, e na sequência passou um certo tempo, mas aí veio Thomson, J.J. Thomson, que descobriu o elétron, né? E como ele descobriu o elétron, o átomo, que era uma partícula menor do que o átomo em si, né? Então, significava que o nosso átomo ele não era indivisível, tinha partículas subatômicas, né? Partículas menores que o próprio átomo, que era o elétron. E depois, a partir disso, veio o modelo de Bohr, em 1913, e hoje atualmente aceito, né, o modelo quântico atômico. Né?
da nuvem eletrônica, que o elétron não é localizado e assim por diante. O que a gente vai utilizar nesse nosso curso aqui, para a gente deduzir a teoria cinética dos gases? Vai deduzir o que o pessoal sabia na época, tá? Que é o modelo de Dalton. Vai ser um modelo onde minha partícula, meu átomo, minha molécula, vai ser uma bola, né? Uma bolinha bem rígida, indestrutível, né? Inquebrável, tá bom? Então, é esse átomo que a gente vai utilizar na teoria cinética dos gases. Lembrando que Avogadro, né, que vocês viram na última parte da aula, mas só colocar para vocês aqui de novo para uma parte importante, para a gente fazer uma estimativa. Nós temos diferentes, o Avogadro, ele viu que diferentes átomos, né, ou moléculas de um gás, se ele ocupassem o mesmo volume, estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, tá bem? Ele viu que se os volumes forem iguais, eles vão ter o mesmo número de moléculas. Por exemplo, então, se aqui eu tenho, sei lá, nesse gás de hélio aqui, eu tenho 2 mol de gás de hélio, né, uma certa quantidade de moléculas de gás de átomos de hélio, aqui eu vou ter a mesma quantidade de moléculas do neônio e a mesma quantidade de moléculas de oxigênio, tá? Então, é isso que nós teremos no final das contas. Então, ele viu que o volume era proporcional a um número N, que é o número de mols, tá? E foi ele que conseguiu, através de alguns experimentos, determinar qual era o mol, tá? Ele viu que ganhou o nome dele, né, da constante de Avogadro, que o número de partículas que tem em 1 mol de substância vai ser sempre 6,02 vezes 10 a 23 por mol, tá? Por mol menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho um gás de oxigênio com 1 mol de oxigênio, significa que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, tá? Se eu tenho, ou seja, isso aqui significa que é o número de partículas por mol de uma dada substância. Da mesma maneira, eu tenho 1 mol de H2, medidas mostram que eu tenho nada menos que 2 gramas de H2, e esses 2 gramas de H2 conterão 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de H2. E assim por diante. Qualquer molécula, se você pegar 1 mol daquela molécula, vai ter este número de partículas daquela molécula. Tá? Isso é muito importante. Isso é tão importante, na verdade, que o mol é a unidade básica do sistema internacional. É uma das 7 unidades básicas do sistema internacional, junto com quilo, tá? Metro, segundo, o constante de Boltzmann, entre outros, o ampere e o cadmio. Aqui, tá? Bem, aqui nós temos o mol, tá? A candela, que é a candela. Aqui nós temos o mol, que é uma das 7 unidades básicas. Bem, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer algumas estimativas, então, utilizando esse número de moléculas que nós temos, o número de átomos por mol, né? Por exemplo, nós sabemos que, através de medidas, que 1 mol, né, de molécula de água vai ter 18 gramas de água. E agora nós também sabemos que esse mol de moléculas de água vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Portanto, sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, essa é a densidade que a gente encontra para a água, o volume ocupado por 1 mol de água deve ser qual, então? Bem, o volume ocupado por 1 mol de água deve ser 18 centímetros cúbicos. Por quê? Eu pego 18 gramas, né, que é 1 mol de água, e divido pela sua densidade, e eu encontro o volume ocupado. Né? Eu pego a densidade é igual a massa pelo volume. Portanto, o volume vai ser igual a massa dividido pela densidade. Eu pego a massa, 18 gramas, dividido pela densidade, 1 gramas por centímetro cúbico. E aí encontro que o volume ocupado por esse 1 mol de água é 18 centímetros cúbicos. Bem, agora, se eu quero imaginar qual que é o volume ocupado por uma molécula de água, o que eu faço? Bem, eu posso, a água razoavelmente juntinha ali, né, próxima a uma outra. Então, eu posso imaginar, pegar os 18 centímetros cúbicos e dividir pelo número de moléculas que eu tenho, tá? O número de Avogadro. É como se fosse, tá? Pegar vários cubinhos. Cada um desse cubinho que nós temos aqui é uma molécula de água, tá? É uma molécula de água que está aqui composta, né, dentro do meu sistema.
Então, cada uma dessas vai ser uma moléculazinha de água. Que eu pego, quero só uma delas. Então, eu pego o número total e divido pelo número de átomos. E aí, imaginando isso aqui como sendo um cubo, claro que não é um cubo, né, pessoal? Mas imaginando como sendo um cubo, fica fácil, porque qual que é o volume do cubo? É um D, é o tamanho da aresta aqui, né? Se a aresta vale D, o tamanho da aresta é D ao cubo. Então, esse volume aqui, ó, de uma única molécula, vai ser D ao cubo. Então, eu pego 18 centímetros ao cubo, divido por NA, que é extremamente grande, e depois tiro a raiz dele. E eu encontro que o D, que é o tamanho linear dessa molécula de água, deve ser da ordem ali de 3 vezes 10 a menos 8 centímetros, que é 3 angstrom. Agora, imaginando, né, que nesse nossa molécula, nesse nosso quadradinho aqui, compõe a molécula, eu, né, imagino que cada um desses átomos aqui vai ter uma terça parte, né, desse volume total, né? Então aqui cada um vai ocupar linearmente aqui um tamanho de D sobre 3, eu consigo determinar qual que é o diâmetro de um único átomo, né? Qual que é o tamanho de um único átomo. Novamente, isso aqui é só uma estimativa, mas eu pego esse D, então eu divido por 3. Então, porque eu tinha, né, 3 moléculas de água. Novamente, só uma estimativa, só para saber mais ou menos o tamanho. E a gente encontra que, através dessa estimativa bem simples, o tamanho típico de um átomo deve ser de 10 a menos 10 metros, ou seja, 1 angstrom, que é uma estimativa muito boa, muito boa. De fato, o tamanho atômico que nós temos hoje em dia, sabemos hoje em dia que ele é. Bem, uma outra estimativa que a gente pode fazer também é a seguinte: quando a gente pega, quando não tem água, a gente pega um mol de H2. A gente sabe que um mol de H2 tem 2 gramas de H2, de hidrogênio, né? Esse gás nitrogênio. Ok? Portanto, sabendo que essa molécula, 2 gramas de H2, vão ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2, o que eu posso fazer agora é tentar descobrir qual que é a massa do hidrogênio. Então, aqui eu vou ter então, a massa, né, de H2 é essa daí. Mas a massa de H vai ser quem? Vai ser 2 gramas, que é a massa de H2, dividido por 2 vezes o número de Avogadro, né? Que é porque quer saber, se eu pegar 1 mol de moléculas de H2, vai ter 6,02 vezes 23 moléculas de H2. Mas se eu pegar essa molécula e dividir, cada um, agora eu vou ter 2 vezes o número de átomos, né, de cada uma delas. Então, portanto, eu vou ter N número de Avogadro aqui do hidrogênio. E, portanto, eu posso cortar aqui, eu fico com 1 grama dividido por N0, né, ou Na. Isso vai me dar uma massa para o átomo de hidrogênio da ordem de 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas, que também é uma massa extremamente próxima da massa do hidrogênio atualmente aceita. Tá? Então, é muito bom essa estimativa que a gente fez. A gente consegue utilizar esses processos para fazer uma estimativa muito grande. Aí você deve estar pensando agora, tá bom, professor, peraí, então vamos utilizar o átomo de Dalton, ok, para fazer essa teoria cinética. O que a gente descobriu até agora? Bem, descobriu 2 coisas muito importantes. Utilizando o número de Avogadro, nós vimos que, primeiro, o tamanho de um átomo é muito pequeno, é extremamente pequeno, 10 a menos 10, né? Então, tudo que a gente for lidando ali com átomos é da ordem de angstrom, né? É muito pequeno. Segunda coisa, ele é muito leve, 10 a menos 24 gramas, né? Extremamente leve. Bem, então o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que temos o nosso átomo, que é dessa maneira como vocês estão enxergando aí, e eles estão se movimentando livremente, um em relação, né, ao outro ali, até que o momento que eles se chocam ou que eles choquem com a parede, como vocês podem observar através da imagem. Então veja que eles estão andando, né, tridimensionalmente, andando para cá, para lá, para cá, para lá. Eventualmente um vai se chocar com o outro, viu um choque ali agora, o outro ganha uma energia. Quando um está atravessando o outro, que significa que em 3D ali eles não estão na mesma posição. E é isso, a gente vai usar essa ideia bem simples, bem, né, tranquila, junto com a teoria de Newton, né, de transferência de momento, para deduzir a teoria cinética dos gases. Isso já foi feito? Foi. Quem fez isso pela primeira vez foi Bernoulli, no livro dele, chamado Hidrodinâmica. Tá? Bernoulli é um holandês, e a família dele é uma família famosíssima, a família Bernoulli, fez muitas contribuições para a física. E nesse livro, o Bernoulli, ele escreveu a seguinte coisa, ele pegou e escreveu que as coisas eram compostas por átomos, tá vendo? Cada um desses pontinhos são átomos, e ele conseguiu deduzir algumas situações. Primeira coisa que ele deduziu, a lei de Boyle. A lei de Boyle era uma lei anterior ao livro, né? E ele conseguiu ver
que ocorria a diminuição do volume, pela teoria dele, com o aumento da pressão. Tá? Se eu aumentava a pressão, o volume deveria diminuir de acordo com a pressão, com o teorema, né, com a teoria que ele desenvolveu. Ele, não só isso, como ele antecipou em meio século a lei de Charles, que dizia que o volume deve crescer com a temperatura, ou seja, se aumentar a temperatura, o volume cresce. Ele conseguiu deduzir essa teoria utilizando a teoria cinética dos gases. Ele também admitiu, com quase um século de antecedência, a primeira vez que apareceu, que o calor ali ele poderia ser considerado como um movimento crescente interno das partículas. Tá? Então, isso que ele começou a imaginar. Bem, como é que a gente pode fazer para introduzir essa teoria cinética dos gases para vocês? A gente precisa fazer algumas hipóteses básicas, tá? Para a gente começar com as contas. A primeira hipótese básica é que o gás consiste de partículas muito pequenas. E está ok, porque a gente viu que, né, o tamanho delas é muito pequeno mesmo, e para fazer essa teoria, a gente precisa considerar isso. Mas isso é uma teoria razoável, porque os gases realmente são muito pequenos. A segunda é que a distância média que separa as partículas realmente vai ser uma distância muito grande, em comparação com o seu tamanho. Por quê? É a questão do gás rarefeito, tá? A questão, se eles estão muito separados, a interação entre eles fica mais fraca, né? Tipo, ele não interage muito eles, a não ser no momento da colisão. Elas vão ter a mesma massa, tá? Então, nessa parte, a gente considera que eles têm a mesma massa, ou seja, o mesmo elemento, a mesma massa. O número de partículas, de moléculas, é tão grande que a gente vai usar o que a gente chama de tratamento estatístico. Só que o tratamento estatístico que a gente vai utilizar aqui é um tratamento estatístico muito simples, muito tranquilo, bem basiquinho. Basicamente, a gente só vai conversar e eu vou falar para vocês e vocês vão falar, faz sentido. Então, é um tratamento estatístico bem básico, tá? E a gente viu que, através daquele GIF anterior, que as moléculas vão estar em movimento constante, aleatório e bem rápido. É isso que vai acontecer. E, novamente, como eu falei, exceto durante a colisão, a interação entre as moléculas a gente não vai considerar, ela é realmente desprezível. Então a molécula não está vendo a outra, a molécula não está vendo a outra, não está vendo, só se vai ver quando colide. Tá? Ou seja, a gente vai considerar de fato a molécula, o átomo de Dalton aqui. Bem, outras coisas que a gente deve levar em consideração hoje em dia, na época, claro, que o Bernoulli não considerou, que os efeitos relativísticos são desprezíveis. E de fato são, tá? As partículas ali andam a 500, 600 mil metros por segundo, que é uma velocidade muito inferior à velocidade relativística, então, realmente, de fato, a gente não vai levar em consideração efeitos relativísticos. Outro efeito que a gente vai levar em consideração é efeitos da mecânica quântica, que também, como o gás ele é inerte e ele é gás rarefeito, poucos gases, realmente não vai ser muito relevante para essa nossa teoria aqui. Então, portanto, a gente vai tratar eles como um gás tratado classicamente. Então, vai ser, novamente, uma imagem, um gifzinho, onde os átomos se movimentando. Pega um vermelho aqui, por exemplo, ele vai bate um outro, ele veja como a velocidade dele muda grandemente, tanto em direção quanto na intensidade, tá? Aqui mesmo, bidimensional, para vocês verem. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar e ver qual que é, né, qual que é a transferência de momento de todas essas partículas aí para a parede. Calcular qual que é a pressão exercida por essas moléculas na parede. Então, vocês vão ver que não é muito difícil, tá? Parece, nossa, vai ser impossível, mas não é muito difícil. Com isso, o que a gente vai conseguir ter algumas ideias, algumas hipóteses que realmente só vêm com a gente só consegue ter certeza com essa teoria. Primeiro, por exemplo, se eu pego um gás que está em um container, um recipiente, a uma pressão de quase uma atmosfera ali e 6 litros desse meu gás, se eu pegar e aplicar uma pressão maior, o volume diminui, tá? Se eu aplicar uma pressão maior ainda, o volume vai diminuir mais ainda, a gente já sabe. Ok, mas o que acontece com as velocidades da partícula? A velocidade da partícula, ela vai aumentar? Ela vai diminuir? Ela vai se manter a mesma? A velocidade média delas, né? O que vai acontecer? Claramente, o número de colisões vai aumentar, e por isso que a pressão aumentou, né? Você veja que o número de colisões aumentou bastante aqui, por isso que a pressão aumentou. Essa pressão é uma força externa que você coloca aqui, que iguala a pressão do seu gás, tá? Então, a pressão do seu gás é uma pressão tal que está igualando a pressão externa, né? Pelo menos a pressão que você está colocando com essa sua força aqui. E, portanto, a gente sabe qual é a pressão do gás, mas o que isso pode me dizer a respeito da velocidade das partículas? E o que isso pode me dizer a respeito da temperatura dela?
a gente pode obter alguma informação a esse respeito, utilizando essa teoria? Eu digo que sim, e a gente vai fazer isso nas próximas 2 aulas. A outra coisa que eu vou adiantar para vocês, que a gente vai ver, é que, bem, como vocês viram, a velocidade das partículas muda muito, né? Então, elas não têm, no mesmo instante de tempo, a mesma velocidade. E ela varia, ela está indo rápido, de repente vem devagar, porque se chocou com outra, está numa outra direção e tudo mais. Então, as velocidades das partículas não serão iguais, elas terão uma distribuição de velocidades. Essa distribuição de velocidades é conhecida como distribuição de Maxwell-Boltzmann, e a gente vai ver ela um pouquinho mais para frente. Mas ela basicamente me fala o número de partículas, né, a probabilidade de densidade, que é o número de partículas aqui, e qual que vai ser a velocidade delas, que é a velocidade módulo, né? Não pega a velocidade tridimensional em módulo. Então, você pega e você vê que poucas delas aqui têm velocidade baixa, muitas também vão ter velocidade baixa, mas a grande maioria vai ter uma velocidade ali em torno de 400, 500 metros por segundo. E do que vai depender dessa velocidade? Se aumentar a minha pressão, eu consigo aumentar a velocidade das partículas? Se aumentar o meu volume, ou diminuir o volume, eu consigo aumentar a velocidade das partículas? Como é que eu faço modificar? Se eu aumentar a temperatura, eu vou conseguir fazer isso? Bem, isso que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai ver como é que isso vai modificar esta curva, que é uma curva típica, né, de distribuição de velocidades de partículas, no caso gás. Com isso, a gente termina essa breve introdução à teoria cinética dos gases e a gente se vê na próxima aula.